Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou responder uma dúvida de um aluno e vou aproveitar para aprofundar mais esse tema. Então aqui a dúvida dele é o seguinte, ele mandou calcular uma viga e segundo ele algumas não passou no cálculo e ela acusou uma mensagem, condição, detalhamento, problemas com a disposição de armadura. E aqui ó, um problema com a disposição da armadura devido ao espaçamento da barra ou a largura de suporte, alguma coisa assim, tá? Então, esse erro aqui, eu disse para ele que esse erro aqui está bem na cara a resposta. Esse erro aqui, a causa dele, está simplesmente porque não foi definido apoio. Percebe ali que é uma linha? Já vou mostrar isso aqui no programa, mas o erro dele é simplesmente isso. E eu já vou mostrar que essa pode ser uma das causas. Mas esse erro pode se dar por outros motivos. E mais algumas mensagens de erro também. Vamos fazer aqui, eu tenho uma viga com uma certa carga, eu vou fazer um cálculo dela aqui, ó. Deu essa mesma mensagem, condição, detalhamento e problemas com a disposição da armadura longitudinal, ok? Por que está dando esse erro aqui? Às vezes você tem uma viga, e essa viga aqui, por exemplo, é uma viga de 15 por 50, ok? Dependendo do tipo de aço que você escolha, exemplo aqui, ó, nas barras de armadura está escolhido barra de 8. Tá? Para armar tudo com ferro 8. Aqui nesse estribo aqui, na armadura principal não tem nada definido. O simples fato de eu vir aqui dizer que é 8, ele vai me armar, quer ver? Mas ele vai gerar outras mensagens de erro. Não são mensagens de erro, mas olha aqui, ó, são mensagens de aviso. Ó. Capacidade para dobra não é suficiente. Você sabe que as barras têm um ângulo de dobra, né? Precisa de um requisito para ter um certo espaço para dobrar. Então, às vezes, por exemplo aqui, ó, olha só como é que fica aqui. Então, ele está com problema para fazer as dobras. Ele armou, mas dá aquela mensagem, ó, vai ser ruim para armar assim, não vai atender as condições de espaçamento. E aí você resolve mudar. Bom, eu vou tentar armar essa viga toda nessa mesma largura com ferro 12. Vamos supor que eu opto por ferro 12. Se eu simplesmente optar por ferro 12 e mandar calcular, então essa aqui é uma outra situação, olha. Ele armou aqui para mim, tá? E aqui ó, também um outro detalhe que faz diferença, quando você vem aqui em padrão de armadura, é você já aqui também dizer ferro 12, ó. Vou fazer de volta aqui, ó. Tá, ó, me armou com ferro 12. Aí ele não dá aquela mensagem de ângulo de dobra, ok? Se eu mudar o ferro, olha, eu quero que você utilize apenas ferro 10 nessa armação, ok? E eu venho aqui e opto por dizer aqui, ó, só ferro 10 que vai ser o diâmetro principal. E mando calcular. Deflexão não satisfaz, aí é outra mensagem, é outro aviso, condição deflexão. Então, com essa barra 10 aqui e o espaçamento que está, ele não atende a deflexão. Às vezes, se você mexe na dimensão da viga aqui, ó, de 15 para 20, por exemplo, ele se resolve um monte de problemas. Ó. Já com a mesma barra 10, às vezes é simplesmente questão de dimensionamento do elemento. Mas vamos à origem aqui do problema. Vamos voltar aqui, eu vou iniciar um novo projeto. Então tem duas condições quando você vai fazer uma viga isolada ou em balanço, ou hiperestática, eu vou dizer não aqui, ó. Vou iniciar, não vou salvar isso aqui, vou iniciar. Então, veja, quando você inicia uma viga por aqui, ele automaticamente vai colocar uma viga, você tem que definir uma carga. Veja, que ele me dá aqui uma dimensão já automática, mas você coloca a dimensão que você quer. De repente, sua viga é de 15 por 30, você coloca 15 por 30 e aplica. Mais um outro detalhe que é necessário ter é você saber qual que é a largura do apoio também, tá? O que eu vi naquela imagem ali da dúvida do aluno, que eu falei que está na cara a resposta. Então, a forma que foi feito, às vezes, quando se faz uma viga, por exemplo, pode ser que não tenha o apoio nela. Exemplo, eu faço uma barra aqui, ó, e isso fica visível quando você vê ela sendo chamada para o cálculo, quer ver? Eu tenho uma viga aqui. Essa viga aqui eu digo qual que é a seção dela. Então aqui eu vou considerar que é uma viga de 15 por 40. Tá? Eu vou colocar
apoios nela rotulado. Ok? Eu vou aplicar ao longo dela uma carga. Tá? Vou definir uma carga qualquer aqui. Vamos definir uma carga de barra de 1 tonelada. Está aqui, -1 já, que eu já usei antes no exemplo anterior. E eu vou calcular. Só fiz o cálculo para analisar. Muito bem, se eu venho aqui em projeto, armadura fornecida, agora que vai aparecer a situação igual a dele, igual a da dúvida. Ele fez o cálculo e a viga é trazida aqui para você fazer algumas coisas nela. Quando ela aparece dessa forma aqui, por mais que você já tenha uma pré-configuração de cálculo aqui, que no meu caso aqui eu tenho, por mais que eu tenha aqui e aplique uma pré-configuração, quando você vai fazer o cálculo, a primeira mensagem que vai dar é aquela mensagem que deu para ele, que é o motivo da mensagem dele. Por que está dando aquela mensagem para ele? Porque não tem apoio. Não está definido nenhum apoio aqui, ó. Dá para ver, ó, não tem uma linha aqui. Então, assim, quando você vai fazer um cálculo e aparece desse tipo aqui, a primeira coisa que você tem que fazer aqui em geometria do vão. Aqui, se você fecha isso aqui, ó, aqui você ativa as dimensões e aqui nesse outro espaçamento, dimensões do item, é que aparece a geometria do vão. Aqui você tem que dizer qual é a largura do apoio. Vamos pensar que o apoio é de 20 centímetros. 0,20 nos dois lados. Aí eu aplico. Ó, aí sim, agora ele está com cara de viga, agora eu posso fechar. Tá? Então agora, se ele manda rodar o cálculo e dá aquela mensagem, já não é mais por esse motivo. Olha, ele deu mensagem, capacidade de dobra, mas ele armou possivelmente, mas dá aquela mensagem de capacidade de dobra. Isso porque eu estou com ferro 8 e 10, está pegando aqui. Mas, como eu falei, se eu simplesmente mudo aqui, por exemplo, a armadura longitudinal, eu falo, olha, escolha só ferro 12. Ou só ferro 10, tanto faz. Né? Ferro 12, por exemplo. E aqui eu digo, olha, vamos usar só ferro 12. Ok. E eu calculo se der a mesma mensagem. Ó, problemas com a disposição de armadura. Para esse tipo de armadura aqui, está dando essa mensagem. O que você pode fazer? Ou você mexe na dimensão, às vezes, aqui, tá? Ou você pode mexer também aqui. Esse aí. No caso de disposição, eu estou achando que é mais a largura aqui, ó. 20, ó. Pode dar essa mensagem. Essa é uma condição. Ó, não é isso aqui. Nesse caso aqui, nessa situação aqui, não é. Eu vou mexer na altura. Ele está com problema na disposição da armadura com aquele tipo de armadura. Tá? Ó, não está dando. Então, o que eu faço? Aqui existe outra coisa também, em ancoragem, que a gente tem que considerar o gancho de ancoragem também. Pode estar desativado. Pode ser um motivo. Então, tem várias causas. Ó. Calcular. Agora ele colocou. Tá vendo? Mas forçou com essa barra aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou voltar agora para colocar barra 10. Ó. Mas agora eu vou deixar na largura que estava originalmente. Ó, 15. 15 por 40. E vamos ver se ele vai fazer. Então você vê que a mesma mensagem, ó, deflexão, agora é mensagem de deflexão. Esse aqui é a mensagem, é outra causa. Talvez aumentando a seção. Eu vou mudar aqui agora para ele usar ferro 10. Somente ferro 10, ó, vou ativar só ferro 10. Se eu coloco ferro 10 e 12, ele pode combinar os dois tipos de aço também. Mas eu vou dizer, ó, só use ferro 10. Calcule. Olha aí, ó. Capacidade para dobra não é suficiente, tá? Isso se resolve se eu aumentar a largura aqui. Possivelmente deve dar certo. Ó. Aí a questão da dobra se resolveu. Agora é a questão de deflexão, a 0,67. Nesse caso aqui, quando você aumenta a seção, vamos aumentar aqui direto para 55. Ó. Eu calculo, ele resolve o problema de deflexão. Então, tem várias causas possíveis que você tem que analisar. Primeiro, o apoio tem que existir. Segundo, aqui em armadura você tem que estar definido
a ancoragem, pelo menos considerar o comprimento de ancoragem aqui, tá? E deixa automático. E saber interpretar essas questões de armadura. Às vezes, não está dando com um tipo de aço de armadura, é preciso colocar outro. Que nem aqui está com a largura de 20. Vamos colocar 15 para ver se vai ser o suficiente. Ó. Mas é suficiente agora, hein? Com a armadura 10, ó, tá vendo? Ok, não deu nenhuma mensagem. Tá ok. Beleza? Abraço e até mais.